Eternos, ou a criança eterna, um conceito psicológico criado por Carl Jung e também pela psicóloga suíça chamada Marie-Louise von Franz. Lá pelos anos 50, essa psicóloga suíça chamada Marie-Louise von Franz, ela percebeu algo muito relevante para sua época. Muitos adultos, especialmente os homens, eles não conseguiam deixar essa mentalidade de adolescência, de criança para trás, o que acabava comprometendo o próprio desenvolvimento dele, a relação dele com as pessoas, a relação dele no trabalho, nos relacionamentos. Esses homens, eles simplesmente não conseguiam tomar as rédeas da própria vida, não conseguiam ter uma vida financeira estável, não conseguiam controlar suas emoções, o que consequentemente impactava negativamente na sua vida e nas pessoas que conviviam ao seu redor. Ela então descreveu esse fenômeno como puera aeternus, ou a criança eterna, do latim. Esse termo já existia na mitologia grega para explicar sobre um deus que nunca envelhecia. No entanto, no campo da psicologia, esse conceito foi adaptado por Jung, onde ele descrevia o puera aeternus como um fenômeno que atingia esses homens que não conseguiam se entender e, consequentemente, arruinavam a sua própria vida e daqueles ao seu redor. Você conhece alguém assim que convive com você? Ou pode ser você mesmo? Uma pessoa que se recusa a enfrentar as responsabilidades, uma pessoa que emocionalmente é muito instável. E aqui a gente tem que fazer um paralelo, pessoal. Obviamente, existem outros problemas parecidos com esses, que não ligado totalmente ao puera aeternus. Podem ser outras coisas que pouco tem a ver com isso. Mas aqui no vídeo é mais nesse contexto do puera aeternus. Claro que pessoas que às vezes não dominam suas próprias emoções ou têm problemas interpessoais e tudo mais, não necessariamente sofrem desse fenômeno. Mas dentro desse contexto, eu acho que é algo bacana para a gente aprender e de fato conseguir já se perguntar se estamos passando por isso ou não. O que muitas vezes passa despercebido para as pessoas é que esse conceito do puera aeternus ele não se aplica apenas a pessoas com pouca maturidade. O puera aeternus, na verdade, como um todo, é como se fosse uma espécie de gaiola mental, onde a pessoa fica num ciclo vicioso de comportamentos que a fazem se distanciar ainda mais da versão dela, que seria a versão mais madura, mais forte emocionalmente, a versão que faria com que ela provavelmente tivesse mais motivação para viver uma vida mais plena. A pessoa que sofria desse puera aeternus, como dizia Jung, era uma pessoa que vivia como Peter Pan, aquele famoso personagem que nunca crescia, que se recusava a crescer. Esses homens, essas pessoas, esses indivíduos, eles continuavam se recusando a enfrentar os desafios que eram necessários para atingir a maturidade e, consequentemente, tomar as rédeas da sua própria vida. Muitas vezes, os indivíduos que sofrem desse fenômeno, eles são totalmente viciados em prazeres momentâneos. São pessoas que, para evitar as frustrações dos objetivos não concluídos, das metas não atingidas, eles se refugiam em recompensas imediatas como pornografia, redes sociais, videogames ou qualquer outra coisa que traga para eles uma recompensa imediata sem muito esforço. A tecnologia hoje em dia acaba potencializando ainda mais esse acesso a tipos de vícios e comportamentos onde essas pessoas se refugiam em mundos paralelos, fazendo com que elas fiquem ainda mais presas nessa espécie de gaiola mental dentro da própria mente delas. Carl Jung, eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho mais sobre ele, já que foi ele que adaptou esse conceito do puera aeternus, que vinha lá do grego, né, e para o campo psicológico. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele para a gente entender mais ainda sobre esse conceito. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, foi fundamental para a construção desse conceito. Jung acreditava que o amadurecimento era um processo essencial para a individuação, ou seja, o processo de se tornar quem realmente somos, em sua totalidade. Ele via a infância e a adolescência como fases preparatórias para a vida adulta. O puera aeternus representava uma resistência ao processo de individuação, já que essa pessoa se recusava a enfrentar os desafios e a responsabilidade que o crescimento exigia. Jung também acreditava que a psique humana precisa integrar tanto o lado masculino quanto o feminino, o consciente e o inconsciente, para alcançar o equilíbrio.
o puereternos, ao permanecer preso à infância, perde a oportunidade de desenvolver essa integração. E aí, se tornar fez algum sentido para você? Você já parou para pensar também que às vezes esse medo de crescer, de enfrentar responsabilidades, os desafios, pode ser alguma questão mais profunda que a gente tem, talvez na nossa infância ou na nossa adolescência, que ainda não foi resolvida, ou que a gente ainda não compreende o suficiente para poder bater de frente com ela, digamos assim? A previsão daquela psicóloga que eu falei para vocês lá no início, a Marie-Louise von Franz, acabou se concretizando. Ela temia que nos dias mais atuais houvesse uma inundação de pessoas com esse fenômeno psicológico, que as faziam sofrer e também acabavam fazendo outras pessoas ao seu redor sofrerem. Então é muito mais comum hoje em dia verem pessoas assim, que mesmo com 30, 40 ou sei lá quantos anos, ainda tem uma mentalidade muito presa à infância, muito presa à sua adolescência. São pessoas que não conseguem tomar decisões sozinhas. São pessoas que têm medo de enfrentar os desafios que hoje em dia a vida moderna e da nossa sociedade acaba impondo, ou melhor dizendo, colocando ali para que a gente consiga de fato alcançar os objetivos que vão nos fazer pessoas mais realizadas, digamos assim. Ao mesmo tempo é um paradoxo, porque isso ao mesmo tempo causa sofrimento naquela que busca sempre esse desenvolvimento. Então também essa questão do puereternos tem muito a ver com as questões socioeconômicas atuais. Talvez as questões emocionais que são carregadas na infância e na adolescência, que eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente, acabam sendo potencializadas devido à sociedade que a gente vive hoje em dia, os meios culturais, a cultura em geral, acabam potencializando negativamente esses problemas que, infelizmente, muitas pessoas acabam carregando desde a sua infância. Um dos fatores mais fortes que fazem com que a pessoa não consiga se desenvolver e acabe sofrendo esse fenômeno psicológico, do puereternos é o complexo materno. Na psicologia, o complexo materno pode surgir ainda na primeira infância. Desde que nascemos, temos um vínculo emocional extremamente forte com as nossas mães, que nos alimentam, que nos carregam para lá e para cá, que nos dão amor, carinho e nos protegem. Porém, em alguns casos específicos, esse vínculo emocional se torna muito desproporcional, beirando mais para o negativo, fazendo com que o complexo materno acabe ali se instalando e, ao passar do tempo, vá se desenvolvendo. Esse complexo pode se mostrar de várias formas em várias etapas da vida de um ser humano, até na fase adulta. A pessoa ela não consegue, por exemplo, tomar uma decisão sem precisar ligar para a mãe, algo muito simples. Ou então ela fica excessivamente atrás de proteção, a todo instante. Isso só alguns exemplos do que o complexo materno pode causar na vida da pessoa e como ele pode se mostrar. Você já percebeu aí no seu ciclo social uma pessoa que para quase tudo ou para tudo ela precisa da permissão da mãe, mesmo que seja a coisa mais simples possível? Pode ser que aí seja o complexo materno agindo. Outro ponto importante na vida do indivíduo é a presença do pai. O pai não é apenas aquela figura de autoridade e tudo mais. Ele é muito importante no desenvolvimento da criança, do adolescente, justamente para fazer aquele indivíduo sair da sua zona de conforto. A figura paterna faz com que a gente tenha mais motivação para poder enfrentar as realidades e muitas vezes até as crueldades da vida, porque o nosso pai já passou por tudo aquilo. Não que a mãe não faça isso, mas a figura paterna, ela tem uma tendência a nos tirar muito mais da zona de conforto. Quando o pai é ausente fisicamente ou psicologicamente, ou na pior das hipóteses, nos dois, fica uma lacuna na vida dessa criança, essa parte do desenvolvimento dela acaba sendo não preenchida por uma figura masculina, uma figura que muitas vezes, como eu disse anteriormente, faz com que haja motivação na criança de enfrentar os desafios, de continuar persistindo, mesmo que esses desafios se mostrem muito difíceis para ela naquele momento, tanto na fase de criança quanto da adolescência. Tendo um pai ali, a probabilidade, claro que desde que o pai a incentive, a probabilidade de ela conseguir enfrentar esses desafios é muito maior. Quando o pai se torna ausente, a tendência é que o filho vá se apegar muito mais à mãe. A mãe, por uma questão muito mais, igual lá no início que eu disse, por querer proteger,
por querer o filho querer sempre o filho por perto, pode acabar gerando essa super proteção, fazendo com que a criança ou adolescente fique sempre numa bolha, como se fosse ali nas asas da mãe, dificultando ainda mais o seu desenvolvimento e diminuindo muito o seu repertório comportamental para futuras situações da vida que em algum momento ele vai ter que enfrentar. E afinal, o que fazer se você estiver sofrendo disso ou conhece alguém que está fazendo isso? O que fazer para poder, enfim, quebrar esse ciclo e sair dessa bolha? A primeira coisa é que a gente deve entender que crescer não é perder nossa essência. Muito pelo contrário. A nossa essência, a nossa subjetividade é o que nos faz tão único no mundo de bilhões de pessoas. Porém, a gente precisa ter um equilíbrio entre a nossa essência e as fases adultas que devem ser cumpridas, os desafios que devem ser enfrentados para que a gente possa, de fato, se tornar uma pessoa muito mais responsável, muito mais dominadora das nossas emoções, fazendo com que a gente consiga não só cuidar bem de nós mesmos, quanto das pessoas também ao nosso redor. Outro ponto muito importante é entender que os erros são essenciais para o nosso crescimento. Pessoas que sofrem desse fenômeno psicológico do puer aeternus acabam tendo muito medo de errar, o que faz com que ela crie uma barreira ali para que os erros não sejam atingidos e, consequentemente, você não melhore em nada. É preciso errar para poder aprender. Você só consegue se desenvolver, aprender, dar um próximo passo se você entender que o erro faz parte do processo, por mais doloroso que seja. Coisa muito importante também é procurar referências. Se você não teve uma figura paterna ou teve uma mãe super protetora, o importante é não julgá-los, obviamente, para não ficar carregando um fardo emocional a vida inteira. Entender que isso foi um problema e já foi. E buscar referências em livros, em mentores, em figuras inspiradoras. Eu, por exemplo, aconselho muito livro. Eu acho que ler vários livros faz com que a gente tenha acesso a pensamentos muito diferentes da nossa cultura, do nosso tempo, o que expande muito mais a forma como a gente enxerga o mundo e muitas vezes a gente acaba se identificando com certos autores, aumentando assim a chance da gente conseguir enxergar aquele problema por uma perspectiva diferente. E aí é mais fácil você conseguir manejar a situação. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho sobre esse conceito que é muito interessante. Eu fiz esse vídeo justamente porque eu achei muito interessante esse conceito do puer aeternus, com Carl Jung adaptando ele lá da Grécia, a Marie-Louise von Franz, que foi uma psicóloga que também estudou bastante sobre isso e que infelizmente acaba atingindo muitos adultos, né, adolescentes aí no nosso cotidiano. De repente, se você está passando por isso ou conhece alguém que passa por isso, com esse vídeo eu tenho certeza que já te deu um norte para poder manejar melhor essa situação, poder ajudar alguém ou poder se ajudar, né? E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, compartilha, se inscreve no canal que mais vídeos virão. E se de repente vocês quiserem que eu aprofunde em algum outro vídeo, alguma parte desse conceito do puer aeternus, só deixar nos comentários. E é nóis. Tamo junto. Conhecimento é poder.